Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 41, diz assim a palavra de Deus: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém. Nesta manhã, nós temos o privilégio de nos assentarmos à mesa do Senhor para celebrarmos a ceia, sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus, para que a igreja o observasse até que ele volte. E é, de fato, um momento sublime, um momento muito especial na vida da igreja, quando a igreja se reúne em volta da mesa do Senhor. Uma cerimônia destituída de toda a pompa, uma cerimônia com uma simplicidade única, mas de uma profundidade que nós não podemos entender pela nossa própria mente. Nós devemos apenas observar aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou e assim recebermos as bênçãos que estão prometidas neste sacramento. E são as maiores bênçãos que nós poderíamos imaginar sobre a face da terra. No texto que nós lemos do Evangelho de João, Jesus está ali discutindo com judeus a respeito da sua vinda, do seu ministério, da sua missão. E Jesus declara então que ele é o pão da vida. E isso causa uma confusão tremenda. E Jesus então, ainda para piorar as coisas, vamos dizer assim, ele disse que, olha, vocês comeram, seus pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer da minha carne viverá eternamente. E você imagina a confusão que isso causou, a ira que isso causou nos judeus, porque eles eram apegados àquelas tradições, eles eram apegados àquelas histórias antigas nas quais eles haviam sido criados. Mas Jesus diz, olha, chegou algo novo, aquilo passou, agora é um novo tempo, uma nova aliança que foi estabelecida no sangue de Jesus, não mais baseada naquelas cerimônias da antiga aliança, mas agora baseados verdadeiramente no sacrifício
de Jesus lá na cruz, onde ele pagou os nossos pecados, onde ele realmente nos redimiu e nos reconciliou com o Pai, através do seu sacrifício, do seu corpo pendurado na cruz, do seu sangue derramado. Ele trouxe a esperança, e mais do que a esperança, ele trouxe a certeza da vida eterna. E Jesus aqui nesse texto, ele fala de alguma coisa que nos deixa realmente admirados, quando ele diz no versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, irmãos, essa palavra, vejam a profundidade dela, vejam o que ela contém para cada um de nós. Quem comer da minha carne está ali representada naqueles elementos, e beber do meu sangue tem a vida eterna. Essa é a garantia. A garantia não é o que eu sinto, não é o que eu experimento, não é o que eu imagino. Por isso a importância da participação na ceia. Quando nós participamos, como diz a palavra, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, de maneira digna, nós estamos reafirmando a nossa fé. Jesus diz, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Mas nós estamos reafirmando também a certeza da vida eterna que nós temos em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que a gente não deve negligenciar a participação nesse sacramento, porque ele é a garantia. A participação nele é a garantia de que nós seremos ressuscitados no último dia, no dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Daí a importância de nós assumirmos um compromisso com Jesus, de nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, confiar nele, no sacrifício que ele fez para que nós tenhamos vida. Nós não temos vida por nós mesmos. Nós não adquirimos esta vida pelos nossos atos bons, pelas nossas obras de caridade ou qualquer outra coisa. Nós recebemos de graça essa vida pelo sacrifício de Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no sacrifício de Jesus Cristo. A vida nos é dada. E a garantia que nós recebemos essa vida é quando nós nos assentamos como igreja, como corpo, para participarmos destes elementos. Por isso a igreja tem feito isso ao longo destes milênios. E tem enfrentado muitas vezes perseguição e até mesmo morte para se assentar ao redor dessa mesa. Mas tem feito isso, porque quem participa dela tem a vida eterna. É a certeza. Não baseada nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, mas baseado na palavra de Deus. E é muito interessante que o último versículo desse texto que eu li, eu não li o versículo 59, diz, estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ou seja, um momento específico, certo, um momento datado, um lugar onde essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Que privilégio, irmãos. Portanto, quando alguém negligencia esse momento, ele está cometendo um grande pecado. E eu fico realmente indignado quando a igreja despreza este sacramento. Eu fico indignado quando pessoas que se dizem crentes não participam desse sacramento, por qualquer motivo. E agora mesmo deve ter gente lá atrás, passeando por aqui, negligenciando. E isso é pecado. Isso traz consequências. Porque isso me deixa indignado. Alguém sai daqui de dentro para deixar de participar da ceia. Não podemos fazer isso. Jesus deu a sua vida por nós.
E é sério. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aquele texto de Hebreus diz que nós não devemos deixar de nos congregar. É justamente sobre isso, sobre a ceia do Senhor. Por isso, irmãos, vamos levar a sério esse momento na nossa vida. Vamos participar de modo digno. Vamos realmente receber esses elementos que são a garantia da nossa vida eterna. Imagine se Jesus não tivesse instituído a ceia. Ele diz, olha, vocês vão ter vida eterna. Eu estou dando vida eterna a vocês, mas que garantia nós teríamos? Hoje nós temos a garantia. Está aqui diante de nós. É algo maravilhoso que nós temos da parte do nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Por isso eu convido você a curvar a sua cabeça. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice.